uma coisa, você acredita que tem a memória fraca? Será? Eu sou Ana Lopes do Mais Aprendizagem e nesse vídeo eu não quero te responder essa pergunta. Pelo menos não teoricamente. Porque teoricamente qualquer um pode falar qualquer coisa para você, certo? Então eu quero fazer o seguinte, eu quero mostrar para você na prática que talvez a sua memória seja bem mais eficiente e bem mais funcional do que você acredita hoje. Topa o desafio? Então vamos lá. A gente vai começar coletando algumas pistas aqui. Então eu vou te fazer um pedido e depois uma pergunta. O pedido que eu vou te fazer é o seguinte. Descreva uma girafa para mim. Pense aí como você descreveria em palavras uma girafa para uma pessoa que nunca viu uma girafa. Provavelmente você vai sair com alguma coisa desse tipo. Ah, é um bicho muito alto, que tem um pescoço muito comprido, ela é amarela, alaranjada, tem manchas marrons, ela tem 2 chifrinhos bem pequenininhos e assim por diante. Tem gente que lembra com mais detalhes, tem gente que lembra com menos detalhes, mas um certo nível de detalhe você consegue lembrar. Pois bem, há quanto tempo você não vê uma girafa, se é que você já viu alguma ao vivo na vida? Mas, de qualquer maneira, provavelmente existe uma grande chance de que você não tenha visto uma girafa nos últimos dias, ou talvez até nas últimas semanas ou meses. No entanto, você colocou para funcionar uma das melhores memórias que o ser humano possui, que é a memória visual. Então, a gente já tem uma pista aí de que a nossa memória visual funciona de uma maneira bem interessante. Agora, deixa eu te mostrar, te fazer uma pergunta agora. O que esta cena, o que esta pequena imagem te lembra? O que você estava fazendo no dia que essa imagem remeteu você? Com quem você estava? Como você se sentiu? O que você estava comendo? O que você estava bebendo? O que você estava vestindo? É muito detalhe, mas muito provavelmente você se lembra de boa parte deles. Por que isso acontece? Por que você se lembra disso? Simplesmente porque isto é uma memória afetiva e de uma situação absolutamente inesperada. Você poderia até achar que ia perder, mas não dessa maneira absurda como aconteceu. Então o que a gente está vendo aqui é que existem algumas situações que a nossa memória funciona um pouco melhor do que o esperado. Afinal de contas, lembrar com quem você estava num dia específico que aconteceu há vários anos atrás é uma tremenda proeza de memória, não é não? Então, a gente já tem aqui algumas pistas, mas a gente não vai parar por aí não. Vamos fazer um teste agora da sua memória. Eu vou fazer o seguinte com você. Eu vou te dizer 10 palavras e depois eu vou te fazer uma pergunta a respeito dessas palavras. Tá preparado? Então vamos lá, eu vou dizer uma vez só e eu peço que você preste atenção. As palavras são dedo, pato, coração, cadeira, mão, anzol, serpente, bicicleta, bengala e rosquinha. Tudo bem? São 10 palavras e agora eu vou te fazer uma pergunta. Qual era a 6ª palavra dessa lista que eu falei para você? Você não lembra? Mas como não? Você acabou de mostrar para mim que você tem uma excelente memória visual, que você lembra de uma coisa que aconteceu há 3 anos atrás. Eu acabei de falar uma lista de 10 palavras e você não se lembra? Vamos tentar entender esse fenômeno. Mas antes da gente entender, eu quero te dizer o seguinte, eu quero na verdade te fazer uma promessa. No final desse vídeo, você vai saber me dizer qual é a palavra em qualquer posição que eu perguntar. Se eu perguntar a 6ª, você vai me dizer. Se eu perguntar a 2ª, você vai me dizer. E se eu pedir para você listar essas palavras de trás para frente, você vai saber me dizer as palavras na ordem correta. Não acredita? Então fica comigo que eu vou te mostrar. Vamos lá. Qual é o problema com a lista de palavras? Bom, a questão toda é que essa lista simplesmente não tem um significado especial para você. Eram 10 palavras absolutamente aleatórias. Elas não despertaram nenhum tipo de emoção em você e
a sua atenção por causa disso ficou prejudicada. E apesar de serem palavras bastante concretas, como você não estava nem aí para elas, você não fez um esforço consciente de visualizar esses objetos. E por que você não fez esse esforço consciente de visualização? Simplesmente porque provavelmente ninguém te ensinou a fazer as coisas desse jeito. E a visualização é a base da maioria das técnicas de memorização mais eficientes que existem. Agora, essas questões que aparecem quando a gente tenta memorizar uma simples lista de 10 palavras banais, deixam a gente com um baita problema, um problemão mesmo, que é o seguinte: 90% do conhecimento técnico e acadêmico são incrivelmente abstratos. Então, o que acontece? Eles não despertam nenhum tipo de emoção, portanto, você tem dificuldade de manter a atenção neles e, além disso, como eles são abstratos, você não consegue visualizar. E aí você tem dificuldades de memorizar justamente aquele tipo de conhecimento que você mais precisa para o seu desenvolvimento profissional, para o seu desenvolvimento como estudante e até para o seu desenvolvimento para a vida toda, porque a gente precisa o tempo todo estar lidando com os novos conhecimentos que surgem por segundo sobre a face da Terra. Como é que a gente resolve esse problema? Vamos descobrir então qual é a solução. A solução está num negócio chamado associação. O que é uma associação? É quando você associa duas informações que aparentemente estavam desconexas. E acontece que a nossa memória funciona completamente dependente de associações. Você só consegue memorizar qualquer coisa nova quando você consegue fazer uma associação entre aquilo que você está tentando aprender e alguma coisa que você já conhece. Sem contar o fato de que a gente precisa de algum grau de concretude, porque o nosso cérebro lida muito melhor com coisas concretas, com coisas visuais, com coisas localizadas no espaço e tal. Mas o grande segredo da memória é a associação. Então a gente tem essa questão, a gente lida com muito conhecimento abstrato e a gente sabe que precisa fazer associações desse material para poder aprendê-lo. Então o que a gente faz? A gente simplesmente pega aquela informação abstrata, que é sem graça, que não ajuda em nada a nossa memória e transforma por associação essa coisa em alguma coisa concreta que você conhece bem. Quando você consegue associar aquela informação totalmente abstrata com alguma coisa concreta, o que vai acontecer? Você vai conseguir visualizar, porque a coisa é concreta, você vai conseguir prestar atenção e, se você for esperto na hora de montar essa associação, você vai conseguir despertar algum tipo de emoção relacionada com essa associação e aí a sua memória disso vai ficar muito, muito mais interessante, muito mais vívida e muito mais forte. E agora sim, eu vou mostrar para você na prática que, na verdade, a sua memória é excelente. Basta que você aplique esse pequeno truquezinho de associar coisas abstratas com coisas concretas que, de alguma maneira, despertem uma emoção em você. O exemplo que eu te trouxe é o seguinte. Você tem aqui os dígitos de 1 até 9 e depois a gente vai para o 0. E não tem coisa mais abstrata do que número, certo? É por isso que a maioria das pessoas tem muita dificuldade com matemática, porque é a disciplina abstrata por excelência. Mas a gente vai, então, com o objetivo de memorizar números que tenham algum significado para a gente, associar cada dígito do nosso sistema decimal a uma coisa bem concreta, ok? Então vamos lá começar pelo número 1, ou pelo dígito 1. Eu vou associar o dígito 1 com o dedo, e não um dedo qualquer, com o dedo do Ronaldo Fenômeno, que numa certa Copa em que o Brasil estava indo muito melhor do que naquela Copa em que ele tomou de 7-1 da Alemanha, ele fez muitos gols
E toda vez que ele fazia gol, ele botava o dedinho para cima e comemorava mexendo nesse dedinho. E houve muita crítica em torno disso, porque o pessoal achava que ele estava fazendo propaganda de uma certa cerveja que se dizia a número 1. Então isso ficou muito marcado. Logo, eu estou despertando uma emoção aqui, associando uma coisa concreta, que é um dedo, com o número 1, certo? Então vamos lá. Então o número 1 pra gente agora é um dedo. O número 2 é um pato. Por que um pato? Porque a gente aprende desde criancinha que para desenhar o número 2, ele se parece com um pato. Então eu coloquei aqui um pato com uma cara bem engraçada, bem bobo assim, justamente para que ele fique ainda mais memorável. Então você vai imaginar esse pato toda vez que você vir o número 2, e não um pato qualquer. Então tem que ser um pato engraçado. E o legal também é que a gente está lembrando da infância, e isso também evoca algum tipo de emoção. Agora vamos para o número 3. O número 3, então, é um coração. E por que um coração? Na verdade, eu botei já 3 corações aqui para a imagem já me ajudar a evocar a relação entre o número e o coração. Mas eu coloquei o número 3 como coração simplesmente porque quando a gente quer fazer um coração no Facebook, a gente coloca o símbolo de menor e depois o número 3. E quando a gente dá Enter, magicamente o Facebook coloca um coração para gente, certo? Então é muito fácil associar um coração com o número 3. Agora vamos para o número 4. O número 4 é uma associação também bastante simples, que é uma cadeira. Por que a cadeira? Porque a cadeira tem 4 pés, e também porque quando eu viro a cadeira de cabeça para baixo, assim, ela fica parecendo, de perfil, né, um 4 desenhado à mão, escrito à mão. E ainda botei uma cadeira assim bem diferentona, dessas que a gente não vê toda hora. A gente vê mais em museu do que em casas de verdade. Então você vê que tem várias coisas aqui chamando a minha atenção. O fato da cadeira estar de cabeça para baixo, o fato de ser uma cadeira que a gente não vê todo dia. Então todas essas coisas estão chamando a atenção do nosso cérebro para a gente lembrar que a representação concreta do 4 é a cadeira. Agora vamos para o 5. O 5 é uma mão estendida, uma mão totalmente aberta. E aqui eu coloquei uma mão vermelha para chamar a atenção. E aí eu gosto sempre de fazer uma brincadeira, que existe uma certa figura política brasileira que não poderia usar o nosso vocabulário numérico aqui, que é como a gente chama essas associações entre dígitos e objetos, porque ele não poderia usar a mão como representação do 5, simplesmente porque ele não tem 5 dedos, certo? Mas enfim, você tem aqui uma imagem bem forte, uma associação com uma figura que desperta emoções para um lado ou para o outro. Então a gente tem uma boa representação para o número 5. Vamos fazer uma pequena revisão, mas usando só a sua imaginação aí, para a gente continuar então para os próximos 5 dígitos. O número 1 era o quê? Era o dedo do Ronaldo Fenômeno, porque ele usava o dedinho para comemorar gols numa Copa em que ele foi muito bem. O número 2 o quê? É aquele que a gente usava na infância para lembrar como se escreve o número 2, que é o nosso patinho com carinha de bobinho e tal. O número 3 o que é? Um coração, porque é com o 3 que a gente desenha um coração no Facebook. O número 4 o que é? Uma cadeira de cabeça para baixo, porque ela se parece de perfil com a forma como a gente escreve o número 4 quando escreve a mão. E o número 5 o que é? É aquela mão vermelhona com 5 dedos estendidos, bem abertos, e que vão lembrar da gente de uma certa pessoa que não poderia usar essa representação do número 5. Certo? Então a gente fez uma revisão rápida aqui, porque revisão faz parte da memória. Agora vamos para os próximos 5, que são o número 6. O número 6 é o quê? Ele é representado por um anzol. O anzol, por que o anzol? Ó, o número 6 e o número 9, eles têm um problema, eles têm a mesma forma. Então, se eu vou fazer uma representação por forma, eu posso ficar confusa. Mas não nesse caso, porque isso aqui é a posição normal do anzol. O anzol, normalmente, a gente pendura numa cordinha. E aí ele fica nesta posição que se parece com o número 6.
Mas ele também se parece com o número 9. Vamos ver como que a gente representou o número 9? Foi pela forma também, mas a representação do 9 é a bengala, porque a forma normal de eu usar uma bengala é desse jeitinho em pé aqui, em que a parte curva fica aqui em cima. Então é fácil eu saber que o 9 que a bengala é o 9 e que o anzol, na posição normal dele, representa o 6. Agora vamos para uma associação um pouco mais sofisticada, que é a representação do 7. O 7 é representado por essa serpente muito louca aqui, que ela é azul e ela tem uma cara de estar meio doidona, de ter fumado alguma coisa que não devia. E por que ela representa o 7? Porque o 7 me lembra a expressão os 7 pecados capitais. E a serpente é a representação do pecado no paraíso. Então você vê que eu fiz uma história um pouco mais sofisticada, um pouco mais longa aqui para fazer a representação do 7. Mas eu garanto para você que ela é tão memorável quanto as outras. Porque a gente tem essa figura aqui que, inclusive, se você olhar o desenho do pescoço dessa serpente aqui, se parece com um desenho de um número 7. Ok? Então tem várias maneiras de eu associar o 7 com a serpente. Agora vamos para o número 8. O número 8 é uma bicicleta. Uma bicicleta que, porque tem duas rodas, se parece um número 8 deitado. E eu escolhi aqui uma bicicleta que não é uma bicicleta comum que você vê todo dia, é uma bicicleta antiga. E até porque o 8 normalmente tem uma bolinha menor do que a outra. Então isso aqui realmente é uma representação melhor para o 8 do que uma bicicleta normal, que hoje em dia tem as duas rodas do mesmo tamanho. Certo? Então, o fato de ser uma bicicleta antiga, o fato de ser um objeto bem concreto, tudo isso ajuda a gente a lembrar que o 8 é uma bicicleta. O 9, a gente já tinha discutido que era uma bengala para fazer oposição a um objeto, a um número que tem a mesma forma, só que de cabeça para baixo, que é o 6, que é representado pelo anzol, que também tem uma formazinha parecida com o 6. E finalmente faltou o 0. Para poder representar todos os números, eu preciso de representações para todos os dígitos. E o 0 eu vou associar com a rosquinha. Certo? Então vamos fazer aquela breve revisão de todos os nossos números. Vamos começar pelo 5, então. O 5 era a mão, né? Agora, depois da mão tem o 6. O 6 era o quê? O 6 era o nosso anzol, por causa do formato do anzol. E o 7? O 7 lembra os 7 pecados capitais e pecado lembra a serpente do paraíso, aquela que tem uma maçã e tem toda aquela história. O 8, então, é representado pelo quê? Também pela sua forma, só que ele estaria deitadinho, porque ele é representado pela bicicleta. E o 9 é parecido com o 6, mas o objeto que representa o 9 é um objeto que naturalmente, na sua posição de uso, se parece com o 9, que é a bengala. Finalmente a gente tem o 0 para completar aí os 10 dígitos, que se parece com o quê? Com uma rosquinha. Rosquinha da fome, rosquinha gostoso, também chama bastante a nossa atenção. Então o que a gente tem aí? O número 1 é um dedo, o número 2 é o pato, o número 3 é o coração, o número 4 é a cadeira, o número 5 é a mão, o número 6 é o anzol, o número 7 é a serpente, o número 8 é a bicicleta, o número 9 é a bengala e o 0 é a rosquinha. Se você prestou um pouquinho de atenção naquelas 10 palavras que eu coloquei no início, você sabe que aquelas são exatamente as palavras que eu coloquei aqui no nosso vocabulário numérico. Agora eu pergunto para você, qual é a palavra que está na 6ª posição? Opa, você deve ter lembrado que era o anzol. Agora eu vou fazer a pergunta mais capciosa de todos os tempos. Diga toda essa lista de trás para frente, começando do 0. O 0 representa o quê? Aquele docinho. O 9, representado pelo quê? O 8. O 7. O 6. O 5. O 4. O 3. O 2. E o 1. Olha que coisa interessante.
há 10 minutos atrás eu te perguntei, eu te disse essa lista de palavras e você não conseguia lembrar da sexta posição. Agora você consegue lembrar das 10 em qualquer ordem que eu te peça. Então, eu estou mostrando para você aqui o seguinte: se você souber utilizar direito, a sua memória é excelente. Mas você ainda pode me perguntar uma outra coisa. Afinal de contas, Ana, esse negócio serve para alguma coisa útil? De verdade, eu entendi, achei bonitinho, mas será que serve para alguma coisa? Que realmente tem utilidade na vida prática de quem estuda? Deixa eu te mostrar aqui o que a nossa aluna Mel fez. O primeiro comentário dela foi sensacional. Ela estava estudando as penas do artigo 121 do Código Penal, que fala sobre homicídio, e aí cada tipo de homicídio tem uma pena associada. A coisa mais interessante desse comentário é que ela amou, ela riu demais. Ela estava estudando as penas para homicídio do Código Penal. E ela riu demais, ou seja, ela está se divertindo estudando uma coisa extremamente horrível e chata, porque você tem que associar a quantidade de anos com cada situação e tal, é chato. Para ficar mais claro, deixa eu te mostrar o que a Mel estava realmente tentando estudar. É essa tabelinha aqui. Então, se você tem um homicídio comum, que é o que está no caput do artigo 121, você tem reclusão de 6 a 20 anos. Se você tem homicídio privilegiado, que é quando o cara faz a delação, você pode ter uma redução da pena de 1/6 a 1/3. Se você tem homicídio qualificado, que é quando tem um agravante, você pode ter uma pena de 12 a 30 anos. Se você tem um homicídio culposo, que é aquele que o cara não teve a intenção de matar, você tem detenção aí de 1 a 3 anos, uma pena bem menor. E assim por diante. Enfim, é um monte de número para memorizar. E aí ela resolveu então usar esse vocabulário numérico que a gente criou, justamente porque ele é muito mais concreto do que esse monte de número abstrato. E vamos ver o que ela fez. Então vamos lá ver o que a Mel aprontou. Ela fez o seguinte, ela fez algumas anotações pra gente, para contar como foi que ela memorizou cada um daqueles itens daquela tabelinha. Tá? Então ela foi contando um monte de historinha. Eu vou mostrar algumas aqui, colocando alguns exageros para te ajudar a memorizar melhor ainda, certo? Então vamos lá, vamos ver o que ela fez. Então, no caput aqui do artigo 121, ela tem o homicídio comum, que é aquele que tem pena de 6 a 20 anos. Então ela tinha que representar o 6, que a gente já tem uma representação para ele, que é o anzol, e ela queria representar o 20, então ela tinha que juntar o pato com a rosquinha. Então ela pegou um bandido, só que um bandido comum. Eu gostaria de colocar um pouco mais de emoção nesse negócio. Então eu coloquei, sabe o quê? Eu imaginei os irmãos Metralha. Eu, particularmente, me diverti bastante com as histórias dos irmãos Metralha, com a Disney em geral, na infância. Então é uma coisa que me evoca uma imagem muito mais clara do que um bandido comum, e que vai me ajudar a lembrar dos 3 números, porque eu posso imaginar o primeiro irmão Metralha jogando um anzol para os outros. E aí, no primeiro anzol, ele jogou um pato pro irmão dele. Depois ele jogou um anzol de novo e nesse anzol tinha uma rosquinha pro outro irmão. E aí o que aconteceu? Os dois ficaram muito bravos porque um pato é muito mais interessante do que uma simples rosquinha. E aí eles começaram a brigar e deu uma confusão danada. Então isso é uma cena para você imaginar na sua cabeça. E aí a partir da cena você lembra que tem um anzol, que tem um pato, que tem uma rosquinha. Ou seja, tem um número 6, tem um número 2, tem um número 0. Então a pena é de 6 a 20 anos. Ok? Então eu já sei a pena para um homicídio comum. Agora eu vou para o parágrafo 1º. O parágrafo 1º é aquele tipo de homicídio em que a pessoa faz a delação e aí ela tem a pena reduzida. Então tem aqui o X9. Você pode imaginar uma bengala, para lembrar que é o X9, e essa bengala, na verdade, ela está apontando, é uma bengala, um homem em forma de bengala, alguma coisa assim. Um homem muito magro que você conhece em forma de bengala, ou segurando uma bengala. Então é o X9, porque o X9 é uma gíria para dedo duro. É aquele cara que delata os outros. Então eu estou associando a questão da delação com
Primeiro, os 2 dedos, porque eu tenho uma redução da pena de alguma coisa. O quê? Num dedo, eu aponto para uns anzóis, para uma pilha enorme de anzóis. E quando eu aponto, eles estão muito perto e eu furo o dedo no anzol e sai sangue, aquela coisa toda. Porque eu estou exagerando para chamar as emoções. E aí, então, 1/6 da pena. Então, ele pode ter uma redução de 1/6 a 1, aí o outro dedo da outra mão, ele está apontando para os camaradas de coração dele, que obviamente estão muito bravos, e aí o coração está batendo para fora do peito, para você lembrar que ele está apontando para os caras do coração dele. E aí você lembra que a outra possibilidade de redução, né, o outro limite de redução é de 1. Qual é o número que representa o coração? É o 3. Então você tem uma redução de 1/6 a 1/3 da pena, caso o cara seja um dedo duro. E assim a gente vai. Motivo fútil, né, é uma das possibilidades de homicídio qualificado. E também aí tem um acréscimo da pena, certo? Porque o cara, além de matar, ele teve um agravante. Esse é o parágrafo 2º. Então, motivo fútil me parece também uma coisa muito abstrata. Vamos tornar isso um pouco mais concreto? Eu vou pensar numa pessoa fútil que eu conheço. Para que a gente consiga trabalhar com a mesma imagem aqui, eu vou pensar, por exemplo, no Cristiano Ronaldo, para ficar ainda nos exemplos futebolísticos. O Cristiano Ronaldo ficou famoso numa Copa que eu tive a infelicidade de assistir inteirinha, porque eu estava recuperando de uma cirurgia, que foi a Copa da Espanha, e a coisa que mais me chamava a atenção, que mais me fazia rir, era que o Cristiano Ronaldo toda hora se olhava no telão, dava uma ajeitadinha no cabelo. Então ele ficou para mim essa imagem de uma pessoa extremamente fútil. Então imagine o Cristiano Ronaldo, que é uma pessoa fútil, né, que é a nossa representação de uma pessoa fútil, e ele simplesmente cortou um dedo e deu para um pato. Então, esses são os primeiros números. Ele cortou um dedo e deu para o pato comer. Ô, que cena horrorosa. Mas você vai lembrar, então, que quando o homicídio é qualificado, que é por motivo fútil, ou qualquer outra coisa que agrave a situação do homicídio, a pena começa em 12 anos. 12 anos. Mas depois, não satisfeito em dar o dedo para o pato comer, que o pato continuou com fome, ele pegou a mesma mão que ele já tinha decepado o dedo, arrancou o próprio coração e deu para o pato continuar comendo, porque o pato era feroz e estava querendo comer ele inteiro. Então ele pegou e deu o coração logo. E quando o pato começou a bicar o coração se abriu e lá dentro tinha um monte de rosquinha. A história é louca, a gente acha graça, tanto que ela botou kkkk aqui. E aí eu lembro do coração e da rosquinha que juntos formam o número 30. Então você tem uma pena que vai de 12, ou seja, 12 a 30, 30 anos. Então você, com essa historinha, que eu tô demorando muito para contar, mas que você faz em segundos na sua cabeça, com um pouquinho de prática, você vai lembrar então que quando o homicídio é qualificado, é por um motivo fútil, a pena pode ir de 12 a 30 anos. E o quarto, que na verdade é o terceiro artigo, porque o primeiro item ali era o caput, o bandido enfiou o dedo no coração da vítima sem querer querendo. Por quê? Porque nós estamos falando aqui do homicídio culposo, que é aquele que o cara não queria matar, mas acabou por uma ação dele matando. Então, esse sem querer querendo lembra, obviamente, o Chaves. E essa foi a ideia dela, de usar a imagem do Chaves para mostrar essa coisa, e o bordão do Chaves, né, para mostrar essa coisa de que eu não queria, mas acabou acontecendo e tal. Então, você, ao invés de imaginar um bandido comum, você vai imaginar o Chaves vestido de presidiário, enfiou o dedo no coração da vítima, ou no próprio coração, de tanta culpa que ele estava sentindo. Seria bem legal também. Então ele enfia, ele tá com muita culpa, apesar de ter sido sem querer querendo. Então ele enfia o dedo no próprio coração até furar. O que o dedo no coração está falando? Ele está falando dos limites da pena para homicídio culposo, que é de 1 a 3 anos de prisão. Aqui eu fiz somente alguns exemplos, a metade do que ela tinha feito, para você ver como que eu posso aplicar um conhecimento bem simples sobre a memória,
Uma coisa que eu já memorizei, que é o vocabulário numérico, associando os dígitos com imagens bem concretas, e aí eu posso lembrar de uma coisa importante como essa, que são as penas para casos diferenciados de homicídio. Então, essa é a minha resposta para você. Se essa coisinha que eu mostrei aqui serve para várias coisas úteis. Pense em qualquer situação em que você precise memorizar números e aquele vocabulário vai poder te ajudar.